é um assunto polêmico. O que é pecado? Enquanto eu vou falando aqui, daqui a pouco vou passar a fala para o pastor Diego, tá? E você vai falar mais ainda, viu? Amém. Tá? Sobre o que é pecado. Está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Nós iremos falar muito ainda sobre esse tema, tá? O que é pecado? Depois ainda eu irei abordar dentro da palavra de Deus. Eu quero passar a fala agora ao meu nobre amigo pastor Diego Santos, né? Ele vai fazer a exposição da palavra, vai ministrar aquilo que Deus já colocou em seu coração. Depois o pastor Fábio vai falar mais sobre o que é pecado. E depois eu trago a conclusão em nome de Jesus. Amém? Boa noite e a paz do Senhor, pastor Diego Santos. A fala está com a vossa pessoa. Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, pastor João Paulo. Boa noite. Pastor Fábio. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia. Um tema, como já foi dito aqui, muito importante. Pode deixar aí. Um tema de grande relevância que tem sido banido, tem sido arrancado dos nossos altares. Nos dias de hoje é fácil falar de prosperidade, nos dias de hoje é fácil falar de bênção, mas muitos estão tirando a palavra pecado de dentro das igrejas para assim satisfazer o ego de alguns. Mas eu tenho uma breve meditação sobre a palavra pecado e sobre o que é pecado que eu quero trazer essa noite. Amém. Fica na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 4, que diz assim: Aleluia. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos e conhecemos, e se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aí. E a verdade não está com ele. É forte. Vamos lá. Aleluia. A palavra pecado. Eu trouxe aqui comigo hoje a definição da palavra pecado. Primeiro, o que o dicionário diz que significa pecado. Aleluia. A primeira definição para a palavra pecado é violação de um preceito religioso. A segunda definição da palavra pecado é desobediência a qualquer norma ou preceito. Falta, um erro. O dicionarista aqui vai explicar de diversas maneiras, de diversas formas, o que significa pecado. Como já foi dito pelo nosso pastor Fábio hoje, que pecado também é errar o alvo. João, na primeira carta de João, capítulo 2, vai dizer também que pecar é não seguir os mandamentos do Senhor. Eu também trouxe aqui o que a Bíblia define como pecado, que também fica na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 4, quando João escreve assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. Embora nós sabemos que pecado não é apenas transgredir a lei, pastor João Paulo. Por quê? O exemplo bíblico dado pelo nosso pastor Fábio hoje não estava na lei, mas era algo que Deus ordenou a Abraão, ou melhor, a Adão, dizendo: olha, você não pode comer
daquele fruto, daquela certa árvore. Entenda, isso não estava na lei, mas foi uma ordem direta de Deus ao homem Adão, ao primeiro homem. Aleluia. Sim, vamos definir isso e entender que tem muitas coisas que não precisa estar escrito e já é pecado. Por exemplo, aqui na nossa congregação, Deus nos deu uma ordem assim que abrimos esse ministério, que não seria levantado votos por mim e pelo pastor Fábio, com o intuito de arrecadar fundos. Positivo. Então, se nós outrora formos fazer aquilo, nós vamos estar transgredindo uma ordem, desobedecendo uma ordem de Deus, que o próprio Deus nos deu. Então, nós vamos entender que pecado é muito além daquilo que está na lei. Está entendendo? Por exemplo, se você vai dar uma ordem para o seu filho, ou se você tem uma certa ordem, diz para ele, olha, até tal horário você tem que estar em casa. Até certo horário você tem que estar em casa. Aí o seu filho vai falar para você, poxa pai, mas nós temos que seguir o que está na Bíblia. E não está dizendo nada na Bíblia que certo horário eu tenho que estar em casa. Mas a Bíblia está dizendo que o filho tem que obedecer o seu pai. Então é algo que é um mandamento que foi dado pelo pai e o filho teria que obedecer. Isso é um simples exemplo, mas para que todos nós possamos entender que pecado não é só aquilo que está na lei, mas também os mandamentos trazidos por Deus. Eu também queria trazer, além da definição, a etimologia de pecado. O mapa aqui tá forte, hein? Tá certo. A palavra pecado deriva do latim peccatum, que também quer dizer tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, enganar-se. Olha só, você pensa que muitas das vezes que pecando está enganando alguém, mas você está se enganando. Está entendendo? Peccatum, pecar, que seria usado pela igreja por causa do caráter popular e expressivo. Então, a etimologia bíblica de pecado, uma delas é tropeçar, tropicar, dar um passo falso e muitas das vezes também enganar-se. Pecar é tudo aquilo que erra o alvo, como já foi falado aqui. Enganar a si mesmo. Então, aqui fica a definição bíblica e também a etimologia da palavra. Passo a palavra aqui para os meus amigos, amém? Opa, é forte, Brasil. Tu vai respirar um pouquinho, sim, tá? Sim. Esse assunto é um assunto polêmico, pastor Fábio, né? Pastor Diego, é um assunto polêmico, né? E você vai tomar uma água agora. Né? Nós temos que respirar um pouco. Pastor Fábio, pega uma água pro homem aí. Pronto, aí, ó. Água mineral ainda, né? É difícil abrir esse copinho, mas... Pega a minha aí, Fábio, por favor. O assunto é forte, viu? Mas é um assunto que tem que ser falado. Verdade. Meus irmãos, dentro da narrativa e na continuação da programação Momento com Deus, palavra de reflexão, hoje o tema para você que ligou agora e está assistindo esse vídeo, o tema é: o que é pecado? Está aqui ao meu lado esquerdo o pastor Fábio Ferreira, ao meu lado direito o pastor Diego Santos e esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Estamos abordando um tema aqui, o que é pecado, tá bom? O que é pecado? Agora, eu estava observando a fala na narrativa da palavra. O pastor Fábio, como o pastor Diego, é bem sabido que estamos embargados na palavra. Mas o pastor Diego acabou de falar agora uma passagem que o apóstolo João, né, o amigo peculiar do Cristo, ele escreveu com muita precisão na primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 1,
foi a palavra lida pelo pastor Diego. E observa a fala de João para a igreja. Ele chama a igreja de filhinhos. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não peques. Sim. Olha que profundo. A palavra de Deus, ela é escrita, narrativa, para que você, nós não venhamos pecar. Mas João, ele fala com muita precisão: se pecar, nós temos um advogado que é justo e fiel para nos perdoar. E antes de passar mais a fala para o pastor Fábio, falando sobre pecado, eu quero falar bem compassivo agora, uma fala que pode ser que os irmãos ainda não ouviram essa fala, tá? E eu confesso aos irmãos que eu não me recordo de ter falado essa fala que eu vou falar agora para você que está conectado em nossa programação. Pastor, qual é a fala? Pelo incrível que pareça, pastor Fábio, pastor Diego, o diabo não leva ninguém ao inferno. Olha que profundo. O diabo não leva ninguém ao inferno. Pastor, o diabo não leva? Não. E o que é que nos leva ao inferno? Pecado. Sim. É? O pecado, ele nos separa de Deus. Observa que o apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, eu estou falando aqui, o Diego está só memorizando. Sim. O apóstolo Paulo, ele fala com muita precisão na epístola aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 23. O salário do pecado. Olha, o pecado tem salário. O pecado tem salário. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? A Bíblia Sagrada, ela fala com muita precisão que no céu não entra pecado. Observa que entra pecador, porém arrependido, mas em pecado não. Tem muita gente aí que se veste como um cristão, fala como homem de Deus, mas na verdade está como Acã. O pecado está escondido. Você pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Portanto, se você quer entrar um dia no reino de Deus, você tem que abrir mão do pecado, do engano, da mentira, do embaraço, daquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Portanto, o pecado é algo que nos afasta de Deus. Eu estou agora trazendo a memória de uma pessoa. Ele é pastor e já pregou em alguns eventos grandes da nossa nação. E um dia eu estava com ele, nós estávamos indo para um congresso, e aí eu observei que aqui do lado esquerdo do braço direito dele tem um nome bem grande, chamado Jesus. Um nome bem grande, tatuado. Aí eu disse para o pastor, eu falei: ô Vaz, e esse nome aí significa o quê? Não, pastor, aqui é o nome de Jesus. Aí eu falei: mas por que você tatuou esse nome de Jesus? Aí ele disse: não, é porque vai que eu morro aí e eu vou para o inferno e chegar lá o diabo vai dizer: eu não quero você aqui não por causa desse nome. Olha a mente da pessoa, né? Infelizmente, tem pessoas que tatuam,
O assunto aqui, o debate não é sobre tatuagem, mas é importante falar sobre isso. Tem pessoas que tatuam o nome de Jesus. Só que tatuar o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome do Espírito Santo, não é o suficiente. E qual é o suficiente? Andar conforme a palavra, viver a palavra e ser edificado pela palavra de Deus. É forte, pastor Diego.